Olá, seja muito bem-vindo à palestra Cooperativas Ágeis. Eu sou André Sanches e é uma honra estar aqui e falar com vocês sobre um assunto que eu sou apaixonado. Aliás, sobre um assunto que salvou o meu filho de uma quase morte. É um assunto que me fez prosperar no casamento, nos negócios, chegar até a ser presidente de uma grande empresa no mundo corporativo. Me ajudou a empreender nos negócios e me ajuda diariamente a ajudar cada vez mais pessoas. Quem é ela? A agilidade. Eu sou apaixonado pela agilidade e eu quero trazer a vocês alguns conceitos de mindset, de cultura, um pouquinho de ferramenta, para que a gente construa cooperativas ágeis. Vou compartilhar minha tela, eu trouxe um material. Bacana você pegar papel e caneta para anotar alguns insights, algumas ideias que eu vou trazer aqui e você vai refletindo, vai maturando. Quero agradecer de coração a Pascuri, a toda a equipe e a vocês que estão dedicando esse tempo a um aprendizado, tempo que é o nosso recurso mais escasso nos dias atuais. Então, vou compartilhar minha tela aqui e vamos juntos. Aqui, ó, vamos lá. Bacana. Agora já está compartilhado aqui. Bom, e por que, André, cooperativas ágeis? Porque a gente precisa, no mundo moderno, de um dinamismo, mas a gente também não pode abrir mão de alguma estabilidade. Então, eu tenho atuado com palestras, mentorias, consultorias, sou escritor, estou lançando o livro agora, Meu Plano B, tem mais um projeto aí para esse ano, então tem bastante coisa acontecendo aqui nos bastidores para poder ajudar vocês a terem mais prosperidade, prosperidade ágil. Bacana, vamos lá. Eu quero trazer para vocês, como o assunto ele é muito importante, eu gosto de trazer alguns fatos. E as estatísticas têm jogado contra. Não preciso nem muito além, é uma passada super rápida, tá? A Slack fala que as pessoas não têm cumprido aquelas promessas de ano novo. 9 de cada 10. A pesquisa do Globo, mais de 70% dos trabalhadores estão insatisfeitos. Uma pesquisa global da Ernst Young, acho que eram 10 mil, se eu não me engano, isso mesmo, 10 mil empresas pesquisadas, quase metade delas até que está ok, tem boa liderança, só que menos de 20% está preparada para um futuro cada vez mais complexo. Pesquisa da Exame, 60% das empresas sofrem baixa produtividade. Aqui foram 3 mil empresas pesquisadas e 20% tem menos lucro. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 26% dos jovens estão em situação de desemprego, enquanto a média nacional tem girado aí de 13% a 15%. Pesquisa do Standard Group, 60% dos projetos estão fracassando. É muita coisa, é muito tempo, muito dinheiro jogado fora. Aí tem as estatísticas clássicas do Sebrae, que a boa parte dos CNPJs criados, MEIs, pequenas, médias empresas, falem em até 2 anos. E agora, óbvio, por conta da pandemia, 1/3 das empresas foram obrigadas a se adaptar. Olha só uma palavrinha-chave, hein? Adaptabilidade. E 60% aí, quase 2/3, tiveram as operações interrompidas, ou seja, não estavam preparadas para uma pandemia. Então, tem muita estatística jogando contra, tem muitas pessoas, além da concorrência, per se. Bom, e eu trago um modelo aqui só para a gente refletir um pouquinho como que eram as estruturas organizacionais, né? Como que eram as cooperativas, sistema de ensino, a indústria, o comércio no século passado. Foi muito pautado pelos frutos colhidos pelo Henry Ford. Quando a gente olha o que o Henry Ford começou a fazer, ele, por exemplo, pegou 12 horas que eram investidas ali, consumidas para se montar um carro e reduziu para 1 hora, através de eficiência. Ele diminuiu o custo de $850 para $300 o custo de montagem de um carro. Então, olha só, em 1910, tá? 110 anos atrás, a Ford era só mais uma ali, entre milhares de montadoras ao redor do mundo. E em apenas 10 anos, ele levou a Ford a
obter mais de 60% de todo o mercado global. André, como que ele fez isso? Simplesmente administrando, gerenciando, controlando, que aí eu brinco as empresas ADO, que significa com um ambiente controlado, gerenciado, administrado, otimizado. E a gente pode colocar que ele trouxe eficiência às engrenagens, eficiência às pessoas, às máquinas, ao processo. Então, essa figura aqui ilustra todas as engrenagens muito bem azeitadas para que funcionem no seu ponto ótimo, em máxima performance. Foi desse modo como ele conseguiu levar a Ford àquele patamar. E aí o que acontece? Nesse mundo, esse mundo aí mais controlado, mais estável, um mundo mais, talvez até mais previsível, eu diria, ele começa a sofrer algumas rupturas mesmo. E que tipos de rupturas, né? Esse ambiente começa a ter uma constante e rápida evolução. O que é isso? As partes interessadas, os stakeholders. Então, André, quem que é um stakeholder? Pode ser, por exemplo, o colaborador, um investidor, pode ser o fundador da empresa, os executivos de uma cooperativa, outra cooperativa, o setor da cooperativa da agropecuária, por exemplo, funcionários, clientes, cooperados, qualquer parte interessada, o governo, por exemplo. Então, qualquer um desses tem feito, tem mudado cada vez mais. Então, o ambiente tem mudado, ele está em constante e rápida evolução. E aí, acontece um outro efeito que são as tecnologias disruptivas. Caramba, André, o que vem por aí? Vem muita coisa. Drone, por exemplo. Há pouco tempo atrás não existia drone. Hoje ele não só existe, como precisa de uma profissão, piloto de drone, mais as pessoas que o produzem, que o configuram, que o comercializam, mais políticas do governo em relação ao uso do drone e, por exemplo, a gente falou da agropecuária, já tem monitoramentos acontecendo através de drone. Na área de transportes também. Então, já é uma tecnologia que completamente causou disrupções naquele modelo de indústria, né? Naquele modelo controlado do Henry Ford. Outro efeito que acontece é a democratização da informação. Com um celular, como esse aqui, você tem acesso a qualquer coisa na nuvem, na internet, um documento, um processo, uma pasta, está tudo sendo desmaterializado e sendo digitalizado. Então, um procedimento, por exemplo, uma entrada ali de um novo cooperado, uma pasta, com todos os documentos dele, com todas as fichas, tudo aquele papel, aquele calhamaço, agora está virando digital, ele está sumindo fisicamente e aparecendo digitalmente. Então, é uma desmaterialização. E aí tem um monte de coisas, internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, bioimpressão de órgãos, inteligência artificial, internet das coisas que eu comentei, tem muita coisa acontecendo. Bom, e aí mais uma outra ruptura, uma fissura, é a guerra por talentos. Empresas, organizações, cooperativas nascem a partir de pessoas. Juntamos as pessoas, formamos uma equipe e essa equipe constrói, evolui a cooperativa. Então é natural ter uma guerra pelos talentos. Aliás, está faltando talentos em diversas áreas. Então, esse modelo, passei aqui, esse modelo, ele acaba sofrendo, então, rupturas e fissuras, né? E aí, o que eu trago aqui? Um mundo o mundo VUCA, esse acrônimo tem mais ou menos 30 anos. Então, é um mundo que ele é um mundo volátil, ele é um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. O que isso significa? Significa que o volátil é igual o gráfico da Bolsa de Valores, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Lockdown, agora abre, fecha, agora o setor A pode, o setor A não pode mais. Então, é uma loucura, a alta volatilidade, ela está presente no nosso dia a dia. Bom, e um ambiente de incerteza. Como o ambiente é volátil, eu sou incapaz de prever e medir certos eventos. Então, isso gera muita incerteza. Como é que eu vou fazer um planejamento de longo prazo, por exemplo, 20 anos?
Se a gente não sabe, se a gente tem certeza do que vai acontecer daqui 1 ano, com a economia, com o setor, com a indústria, com o comércio, com o setor agrícola, por exemplo, com o setor de produção de bens e serviços. É incerto. Tão incerto e complexo que na questão da complexidade são tantas variáveis e um volume tão grande de informações que nós, seres humanos, já não conseguimos mais processar. E mesmo as máquinas, os computadores com maior capacidade de processamento, de armazenamento, já não conseguem também, porque a quantidade de variáveis é muito grande. E o A de ambíguo, onde a gente tem diferentes mensagens, diferentes pontos de vista, às vezes aí alguma confusão, né, entre causa e efeito, às vezes até conflitos de interesse entre as famosas partes interessadas. Então, às vezes é impossível compreender toda a situação. E aí, tem um termo, às vezes, sei lá, mais evolução da VUCA, né? Que é um mundo muvuca, que não é o contexto político partidário no Brasil, mas sim um mundo mais meaningful, mais significativo, onde pessoas, empresas e organizações estão procurando mais propósito, mais significado. E um mundo mais universal, de fato, cada vez um mundo mais global, globalizado, brincadeiras à parte, um espirro na China vira uma pandemia mundial, então o mundo é mais VUCA. Agora, o Instituto do Futuro, ele criou ali um acrônimo, né? Acabou ficando velho o termo VUCA, e aí virou um termo, agora um termo tem sido mais utilizado, que é um termo BUNNY. Quem criou foi o Jamais Cássio, lá da Universidade da Califórnia, do Instituto do Futuro. Então, é um mundo mais frágil, mais brittle, né? Os termos vêm aí do inglês. É um mundo mais ansioso, não linear, um mundo incompreensível. Então, se algo é frágil, o que a gente precisa mostrar? Resiliência. Se a gente sente ansiedade, preciso demonstrar empatia, preciso de uma atenção plena. Se ele é não linear, o que eu preciso? Preciso dar um contexto, preciso de adaptabilidade. E se algo é incompreensível, eu preciso de transparência e muitas vezes fazer uso da intuição. Então, esse acrônimo ele foi cunhado em 2020, super atual para o nosso mundo que estamos vivendo hoje. E aí muitas pessoas, né, acabam me perguntando, mas André, qual é a principal causa de todo aquele insucesso? Qual é onde está a causa raiz, né, de todo esse fracasso, seja de pessoas, seja de empresas, seja de organizações, seja de cooperativas? Por que todo esse insucesso? E aí eu sou apaixonado pelo Charles Darwin e pela teoria da evolução, lá de 1870. Então, lá atrás, quando ele cunhou a teoria da evolução, né, o biólogo, ele estudou o mundo inteiro, ele olhou as espécies e ele construiu essa teoria da evolução. Então, à época, ele comentou, né, publicou uma publicação científica baseada nas pesquisas, nos fatos ali encontrados. Não é mais o mais forte, nem o mais inteligente que vai sobreviver, mas sim quem melhor se adapta à mudança. E a gente extrapola isso para a nossa realidade. Não é a cooperativa que tem mais dinheiro, não é a cooperativa que tem mais associados, não é a cooperativa que causa maior impacto que vai sobreviver no mundo de hoje, mas é a cooperativa que melhor se adapta, é a cooperativa que demonstra a maior capacidade de adaptabilidade que vai sobreviver, que vai prosperar nos dias atuais. A mesma coisa para os gestores. Não é o gestor que tem mais equipe embaixo dele que vai prosperar, que vai crescer na carreira. Não é o gerente, o diretor, um presidente de alguma cooperativa que que seja ali grande, ou que tenha uma abrangência, ou que tenha um setor de relevância, que vai se manter, que vai prosperar. O que acontece é que ele vai, em algum momento, se ele entender que só isso é o suficiente, ele vai falir. Ele não vai atingir um patamar novo. Agora, se ele tiver adaptabilidade, aí ninguém segura. Por isso que eu gosto da agilidade, da adaptabilidade, da resiliência como fatores chaves de sucesso. Bom, vivemos então em um novo paradigma, né? O paradigma de que as empresas elas acabam sendo organismos vivos. As empresas, as organizações, elas são mutantes agora. E olha que bacana.
ela sai daquele paradigma máquina, estático, do Henry Ford, para virar um organismo mutante. Então, aqui, só para a gente discutir um pouquinho, né? Foi um trabalho aqui da McKinsey, da consultoria, eu adoro trabalhar com eles. Um ambiente onde a gente tem uma hierarquia mais top-down, processos mais burocráticos, instruções extremamente detalhadas, silos entre as áreas, isso tudo vai morrer, está morrendo para um novo paradigma, onde as células, elas estão todas juntas e misturadas. Os times, as equipes ágeis, elas estão, e equipes multidisciplinares, estão todas juntas. E as mudanças que são rápidas, elas vão exigindo flexibilidade para adaptação. Então, a construção do time, o accountability, o empoderamento das equipes acaba sendo primordial. E, obviamente, uma liderança que suporte tudo isso, que aponte a direção, né, visionária para dar a direção ali, a missão, a visão, os valores, para que tudo isso funcione. E a gente sai, aqui é só alguns exemplos, tá, de algumas organizações vivas que se reinventam a todo dia, todo santo dia estão se reinventando e por isso mantém aí um status mais VIP de perenidade. Mas óbvio, elas podem falir da noite para o dia. Bom, e aí o que eu trago? Algumas características que eu falo, são marcas registradas dessas empresas. Por que elas demoram mais, né? Quando a gente olha a estatística, olha como é engraçado. O ser humano está vivendo mais. Nos últimos 80 anos, ganhamos mais 30 anos de vida. As empresas, por sua vez, estão perdendo longevidade. As empresas estão diminuindo. Há uns 50 anos, 1970, 75, em média, o tempo médio ali que as empresas duravam era 35, 40 anos. Hoje está por volta de 18, em 2030 vai ser 15 anos. Então, a sua organização, a sua cooperativa, o seu CNPJ, lá na frente, a chance dele demorar mais, viver mais, está cada vez menor. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas marcas registradas, né? A primeira delas é uma estrela norteadora. É o norte, é a clareza. Mas não é a clareza para os donos, para os sócios, para os fundadores. É para toda a organização. 100% da organização. Do estagiário ao diretor, de quem serve algum café até passando ali pela Copa, passando pela área de operações, pela RH, por quem contrata, por quem demite, pela tecnologia, por todos, 100% dos funcionários, dos colaboradores. Então, a gente muda essa mentalidade. A gente sai de um ambiente mais pobre, talvez, onde o valor a gente só olha a concorrente, eu só olho o cliente, só olho acionista, para falar, olha, estamos em um mundo abundante de oportunidades e de recursos, só que a gente só vai conseguir esses recursos se a gente criar, se construirmos juntos esse valor para todo mundo da companhia. Bom, essa estrela norteadora ela não pode estar só lá na parede, aquelas missões, missão, visão e valores. Ela precisa estar disseminada na cultura da companhia. E aí, lógico, isso aí é cravado e a gente não muda nunca? Não, essa estrela norteadora ela pode e deve ir mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente precisa de uma abordagem mais flexível. Para quê? Para a gente identificar e aproveitar essas novas oportunidades. Então, por exemplo, uma cooperativa no setor do transporte, se ela identificar um subsetor ali que ela possa agregar valor, ela precisa, uma vez identificada essa oportunidade, ir lá e aproveitar. A questão dos recursos, né, eu comentei, eles precisam ter ali, a alocação deles precisa ser flexível, por exemplo. E aí, constantemente, a gente vai o quê? Monitorando as iniciativas. Monitorando as iniciativas para que elas sejam eficientes, para que a gente tenha um aprendizado. A gente vai ver que ao longo dessa jornada, aprendizado é palavra-chave de sucesso. A todo momento a gente está aprendendo. E aí tem várias metodologias falando de aprendizagem ativa, é um tema que eu sou apaixonado também.
Bom, segundo ponto aí, segunda marca registrada das empresas aqui, das organizações ágeis, das cooperativas ágeis, é uma rede de equipes. Olha só, uma rede de cooperados, uma rede de cooperação, uma rede de colaboração, de coração, labor, de laborar, de trabalhar, trabalhar junto com o coração, todo mundo conectado com aquela estrela norteadora. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente constrói, a gente é co-criador, não só dentro da própria empresa, mas a gente começa a criar valor junto com o cooperado, junto com o associado, junto com o fornecedor, junto com o cliente, junto com o investidor, junto com outras cooperativas. Às vezes não tem concorrência mais. A concorrência só está aqui, ó, na nossa cabeça. Pegar agora em tempos de pandemia, por que grandes bancos se juntam para fazer doações, por exemplo, para melhorar a saúde no Brasil? Porque está impactando pessoas que são clientes dos bancos. Poxa, então vamos dar a mão aqui, vamos se ajudar e depois a gente continua no nosso negócio. E aí, o que é legal, né? Essa rede de equipes, que muitas vezes é empoderada, uma rede autogerenciada, com responsabilização, com uma expertise, com uma experiência, com transparência, com colaboração. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, transparência é um grande valor da agilidade. Quando a gente é transparente, a gente ganha confiança. Quando a gente ganha confiança, colaborar é muito mais fácil, muito. E aí a gente vai para a terceira característica, a terceira marca registrada, ciclos rápidos, seja de decisão, seja de aprendizagem. Então, olha que bacana, quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente trabalha por ciclos. Por quê? Fica mais fácil de entregar em um pequeno ciclo do que uma entrega anual, do que uma entrega de 5 anos. Um dos grandes pilares de metodologias ágeis é a iteração. Trabalhar por ciclos evolutivos de entrega de um produto, entrega de um serviço. Então, cada vez mais, quando a gente fala de ciclos rápidos, aí tem várias metodologias, Design Thinking, por exemplo, é uma delas que é muito utilizada para poder fazer uma etapa de avaliar se aquilo ali faz sentido ou não, para depois a gente investir um pouco mais de tempo e recurso. A gente pode falar quando a gente fala de planejamento, de objetivos, de metas, a gente pode falar de OKR, Objective and Key Results, objetivos e resultados chaves. Que mais? A gente vai falar, obviamente, de MVP, mínimo produto viável, minimum viable product, e por aí vai. Gestão de projetos, como Scrum, por exemplo, para que tenha interação, para que tenha experimentações mais rápidas. Mas não é tudo desorganizado. Muitas vezes as pessoas acham que então agora é uma anarquia, pode tudo. Não, pelo contrário. Existe os papéis definidos, existe o ciclo de aprendizagem bem definido, existe o desempenho monitorado e o aprendizado contínuo, porque eu sempre olho, a cada ciclo eu olho para trás e a direção que eu estou caminhando. Se tiver ok, a gente mantém, se não tiver ok, a gente revê o que pode ser feito. Então a gente inspeciona e ajusta. Em todos os ciclos, a gente está fazendo isso, inspeção e adaptação. É a figura do camaleão, lembra do novo paradigma? O que o camaleão faz? Ele inspeciona e adapta. Ele olha o meio ambiente que ele está inserido, inspeciona o que precisa ser feito e adapta mudando a cor dele. E aí, nesse ciclo de tomada de decisões cada vez mais rápidas, a gente traz eficiência, a gente traz uma continuidade no aprendizado e nas decisões. Né? Então, o que é bacana? É melhor ter 70% de probabilidade hoje do que ficar esperando um ano para ter 100% de certeza no futuro. Já não tem mais certeza de nada. E aí a gente caminha, claro, para o quarto ponto aqui, quarta marca registrada das cooperativas ágeis. Um modelo muito dinâmico de pessoas. Lembra que eu comentei que naquela ruptura, naquela fissura do modelo do Henry Ford, acontecia uma briga por talentos? Talentos como você que está aqui, se dedicando, estudando, tomando nota, aprimorando, pausando aqui e refletindo o que você aprendeu, o aprendizado, a aprendizagem ativa. Então, esse modelo dinâmico, ele também traz um efeito positivo, que é o quê?
é estimular o entusiasmo. Então, a gente sai, olha só a mudança agora, então, de mindset. A gente sai de um modelo que, para chegar nos resultados, os líderes tinham que controle, 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 e orienta, 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 com um monte de especificações, o que você ia fazer, qual a tarefa que você ia fazer, e supervisionava o trabalho de todo mundo. Então, sai esse modelo de controle, essa estrutura de controle, comando e controle, para uma estrutura das lideranças capazes de motivar os funcionários para que eles sejam responsáveis, para que eles sejam accountable. Eu adoro essa palavra do inglês, que significa que eles, de fato, abraçaram a responsabilidade, estão comprometidos com a causa, com a missão, com o resultado desejado. E aí, quando eles assumem essa total responsabilidade, isso traz confiança para eles. E aí, obviamente, eles vão conseguir concretizar o propósito daquele ciclo de um mês, por exemplo, de 2 meses. E se eles fazem constantemente isso, naturalmente, ao longo da entrega, ao longo dos ciclos, lembra da mensagem passada, do slide passado? Entrego através de ciclos, naturalmente eu tenho muito mais sucesso. Então, essa cultura ágil, ela coloca as pessoas no centro da companhia, então no centro das cooperativas. Então, eu adoro, porque aqui a gente fala muito de cultura. Eu vou recapitular essa parte de cultura, mas a gente desenvolve esses talentos com novas capacidades. E olha só, tem uma pesquisa que fala que 40% do que as empresas estão investindo hoje em treinamento, em 3 anos, vai ser jogado fora. Só que tem que fazer treinamento. E por que vai ser jogado fora, André? Porque o que as pessoas estão aprendendo hoje vai ficar obsoleto em 3 anos. Porque o mundo muda o tempo todo. O mundo está num momento que a gente precisa constantemente desaprender, aprender e reaprender. Isso é constante. Vai ser daqui até o final das nossas vidas. Lifelong learner. Seremos eternos aprendizes. E isso é bem bacana, porque tira a gente da zona de conforto. Algumas pessoas, claro, não gostam, mas eu acho que quando a gente aprende, quando a gente contribui, é bem bacana para a gente evoluir, para a nossa evolução pessoal e para a evolução da própria empresa. E aí, a quinta marca registrada, daquelas empresas ali, e a quinta marca registrada de cooperativas ágeis, é o quê? Tecnologia. Tecnologia como meio, não como fim. Uma tecnologia que seja capacitadora, empoderadora e te leve aí para a próxima geração. André do céu, você está falando que eu vou ter que programar, virar programador, né? Eu programei muito na minha vida, sou por formação cientista da computação pela USP e desde então eu programo e até hoje eu programo. Mas lógico que não trabalho hoje em dia só com programação. Mas eu adoro fazer algum código, alguma coisa. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que existem muitas ferramentas tecnológicas e não só tecnologia software, tá? Outras tecnologias, né? Estava discutindo outro dia lá, fazendo fisioterapia, né? Aquela bolinha e tal. É uma tecnologia para ajudar o fisioterapeuta e ajudar o seu cliente a ter um manuseio e através da manipulação desatar ali os nós, pôr mais azeite ali nas engrenagens ali do nosso corpo. Então, é uma tecnologia que não necessariamente é um software ou é um hardware, mas claro, softwares e hardwares têm contribuído muito, muito para as pessoas. Um outro exemplo, celular, agenda, poxa, eu sou esquecido, caramba, toda hora eu perco compromisso. Então, de repente, o celular ali, a agenda do celular vai ser um aliado para que você utilize aí, para que você dê um próximo passo. Então, essa tecnologia capacitadora, ela leva as pessoas para um próximo patamar. Né? Ah, eu tenho um novo projeto, vou fazer a gestão aqui desse projeto. Tem ferramentas prontas que facilitam muito a gestão de projetos. Ah, eu preciso tomar notas aqui, eu faço muita pesquisa, eu quero consolidar os dados e tal. Tem ferramentas que fazem isso, tem ferramentas que fazem mapas mentais, tem ferramenta para tudo. Isso é fantástico. Então, eu sou suspeito, lógico, mas a marca registrada daquelas cooperativas ágeis também passa por tecnologia. Então, é aprender um pouquinho, é se apoderar um pouquinho da tecnologia. E aqui eu quero trazer um bônus para vocês, que é o Mindset Ágil. O que é o Mindset Ágil, André? É basicamente um trabalho da psicóloga americana, Carol Dweck. Ela divide o nosso modelo mental
em dois, mindset fixo e mindset de crescimento. E aí, para algumas dimensões, ela avalia os nossos comportamentos como pessoas. Por exemplo, se eu estou no mindset fixo e vem um desafio, eu evito. Ai, não vou assumir esse cargo aí não, é muita responsabilidade. Ai, não vou atrás de mais associados, dá muito trabalho. Ai, a gente vai ter que expandir, é um outro setor ali de cooperativas que eu não entendo, não quero esse desafio. Agora, se eu estou no mindset de crescimento, eu abraço, eu aceito. Por quê? Porque é a minha oportunidade de um novo aprendizado. E um novo aprendizado que futuramente eu ainda posso utilizar num outro nicho para me diferenciar. Quando eu enfrento obstáculos, por exemplo, eu desisto. Ah, isso aí não é para mim. Se eu estou no mindset de crescimento, desistir não é uma opção. Eu vou perseverar até conseguir. Eu vou perseverar até entregar o resultado, até entregar um planejamento, até conquistar um novo associado, até expandir o percentual de crescimento da cooperativa. Tento estratégia 1, não deu certo, vou para a estratégia 2, vou para a estratégia 3, trago todo mundo, faço brainstorm, converso com todo mundo e vou aprender, vou buscar no mercado, olho os competidores, mas eu não vou desistir. Bom, habilidades, então, quem está no mindset fixo acha que vem de nascimento. Eu não sou um bom jogador de futebol, não nasci com essa habilidade, e aí fica chorando pelos cantos. Por outro lado, quem está no mindset de crescimento desenvolve essa habilidade, desenvolve a competência. André, eu não sou bom de planejamento, não sou, de verdade. Ótimo, então tem uma oportunidade de se desenvolver. E hoje em dia tem tanto curso, tem tantos mecanismos, meios de aprendizagem, tem vídeo, tem podcast que é áudio, tem livro, tem resumo de livro, tem live, tem biblioteca, tem um trilhão de sites, em vários idiomas, de várias formas, com vários sabores, para você aprender a fazer planejamento. Então, tem mentores, coaches, tem vários profissionais também aí que você pode contar com a ajuda. Nas falhas, com quem está no mindset fixo, fala que não é bom, encara a falha como, olha, não é bom, essa crítica aí não é para mim, não é comigo. E quem está no mindset de crescimento aprende. Por quê? Uma falha é um feedback. Um feedback que você tem uma oportunidade de melhoria ali no seu trabalho, tem uma oportunidade de crescimento. E quando alguém critica, você aprende com a crítica também. Claro, pode fazer algum filtro ali, se fizer sentido, joga fora o que não fizer sentido e vamos ser felizes. E o sucesso alheio, quem está no fixo inveja. Ai, olha, fulano foi promovido. Ai, a Maria foi promovida. Você viu? Maria, logo ela. Agora, se você está no mindset de crescimento, vai lá aprender com a Maria. O que ela fez diferente para ser promovida? E olha que recado legal na instituição. Olha, aqui nós promovemos pessoas que estão crescendo, pessoas que estão colaborando, pessoas que estão contribuindo. Então vai lá se inspirar com a Maria. Vai lá, compartilha. Maria, poxa, que bacana esse projeto aí. Me conta a sacada que você fez para aumentar em 10% o número de sócios. Me fala a sacada aí para implantar esse novo processo, esse novo procedimento. Conta aí o que você fez para lidar com aquela pessoa ali que era encardida, que habilidade, que inteligência emocional aí que você utilizou. Como é que foi? Conta para gente, se inspira e aí modela essa pessoa para você ter esse sucesso. Bom, segundo bônus, cultura ágil. O que é uma cultura ágil? Organizações cooperativas ágeis, o que elas trazem? Desenvolvimento incremental, é aquele desenvolvimento por ciclos. Qual a menor entrega que eu tenho para fazer no próximo período e que vai gerar um valor para o meu cliente, para o meu cooperado? Segundo, comunicação é fundamental, essa habilidade de comunicar no tempo correto, na velocidade correta, na tempestividade adequada, a informação correta, adequada para as pessoas, para o grupo de pessoas que precisa daquela informação para atuar mais rápido, para desenvolver mais rápido, para entregar mais rápido. E a colaboração, eu comentei já um pouquinho, então, colaborar, o ato de laborar junto, né? Laborar com, isso é fundamental. Times ágeis colaboram constantemente, dia sim, dia sim. Todo santo dia, a palavra dos times ágeis são colaboração. A palavra é, né? A colaboração. Eu comentei da figura do camaleão, então, em uma cultura ágil, a todo momento, o que a gente está fazendo? Quase que uma retrospectiva. Olha para trás, inspeciona o que deu errado e melhora. Não é inspecionar o que deu errado para achar culpado, não.
é para achar o que a gente pode melhorar, o que de diferente a gente pode fazer. E mesmo se for um colaborador que tem errado, alguém que tem errado, mostra para ele que ele tem uma oportunidade agora de fazer certo. Se não, se a gente for muito em cima dele ali, querendo atacar, querendo denegrir, a gente perde esse soldado, a gente perde esse colaborador. Bom, transparência é fundamental. A gente só consegue ter agilidade quando a gente tem transparência. Comentei um pouquinho de produtividade. A produtividade, ela é sempre uma evolução para a gente ser produtivo, ser eficiente. A gente está constantemente aprimorando tanto a produtividade para gastar, fazer mais com menos, quanto a qualidade do produto. E, obviamente, em uma cultura ágil, nós somos humanos. Essa é uma das minhas preferidas. Por quê? Porque a gente vai errar. Vai errar. Processos vão dar errado. Entregas vão dar errado. Quem nunca recebeu uma entrega de um delivery com erro, por exemplo, vai dar errado. Agora, dá um feedback para aquele entregador, dá um feedback para aquela empresa, dá um feedback que o produto ali, então, portanto, a cozinha ali acabou errando. É o maior bem que a gente dá para uma pessoa, é o feedback, para que ela melhore. E aí, olha o feedback aqui embaixo aparecendo. Avalia, pergunta, faz pesquisa e dê o seu feedback. Então, uma cultura ágil é calcada nesses pilares. E aí, o que eu quero compartilhar aqui com vocês? Quero fazer um exercício super rápido de Kanban. Mas, André, o que é Kanban? São aqueles quadros, aqueles cards. Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu trouxe aqui um exercício super rápido para a gente fazer, para a gente ir para a prática. Por exemplo, metodologias ágeis, tem um monte. Tem várias, cada uma vai experimentando, adotando, né? Cada equipe, cada empresa, cada área. Então, tem Scrum, tem Safe para médias e grandes empresas, tem Kanban, por exemplo. Então, tem várias metodologias, vários frameworks que a gente fala, né? E a gente vai adaptando esses frameworks. E o que eu quero trazer para vocês é algo que eu uso na minha vida pessoal, é algo que eu uso constantemente na minha vida. Para quê? Para eu ser mais produtivo, para eu ter mais agilidade na entrega de itens que têm uma certa rotina. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer um exercício super rápido aqui do Kanban. Deixa eu ver, eu acredito que seja... Nossa, sumiu aqui? Vamos ver se eu consigo. Espera só um pouquinho. Ah, legal. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Tá aqui. Então, estou compartilhando aqui a minha tela. Acredito. Legal. Vou fazer aqui, então, por exemplo, o que é o Kanban? É um quadro visual. E o sistema Kanban veio da Toyota, lá em 1980, se eu não me engano. O sistema, acho que, não, na verdade, até um pouquinho antes. Mas, basicamente, a gente pode trabalhar com post-its, dá para trabalhar eletrônico, por exemplo, tem ferramentas eletrônicas que fazem isso, o Trello, mas eu quero explicar um pouquinho do conceito. Então, imagina que a gente tem uma cooperativa e imagina que a gente, sei lá, cadastra novos associados, por exemplo, ou expansão de novos associados. O que a gente faz? Então, rotineiramente, a gente está recebendo novos associados. Então, a gente quer prospectar, a gente vai ter lá os nomes deles, depois eu vou avaliar os nomes, depois eu vou treinar, eu receber a documentação, depois eu treino, enfim. Tem algum procedimento que rotineiramente a gente faz. Então, por exemplo, em uma cooperativa, eu vou dividir aqui em colunas, e cada coluna pode representar uma etapa. Eu vou fazer a mais simples, que é a mais tradicional, mas a gente pode depois sofisticar um pouquinho, né? Vou pegar aqui minha caneta, vamos ver se eu estou bom de desenho. Tá aqui, vou fazer aqui de azul, por exemplo. Legal, então fiz aqui uma primeira coluna, onde nessa coluna, cada post-it vai ser um potencial cooperado, um prospect, por exemplo. Então, aqui vai ser, eu vou chamar de itens a fazer. A fazer. Legal. Opa, a caneta aqui não tá tão boa não, hein?
a fazer. Legal. Bom, cada novo nome que chegar, deixa eu ver aqui se o mouse ficar melhor. Cada novo nome que chegar, eu vou fazer um post-it para ele. Então, chegou o Beto, por exemplo. Vou pôr o nome dele aqui. Então, Beto. Eu nem falei com o Beto ainda, mas eu tenho ideia que ele possa ser um potencial prospect como cooperado. Aí eu vou colocar aqui mais um cooperado, por exemplo, que é a Ana. Opa. Então, por exemplo, shapes aqui. Então, a Ana, por exemplo, é um outro post-it. Depois, Roberto poderia ser um terceiro post-it. Aí eu vou pensando, poxa, quem que eu posso prospectar mais? Então, vou aqui no mais um, vou fazer 4 aqui. Então, cada um desses post-its é uma pessoa, é um potencial cooperado. Legal. Aí, o que eu vou fazer? Ah, tá aqui vou fazer um desenho mais rápido aqui. Aí, eu posso fazer o seguinte. Esse item aqui, grandão, é o processo de cadastramento desses novos cooperados. E depois, eu vou fazer eles aqui em um baldinho chamado concluído, né? Então, colocar aqui feitos. Feitos. E aqui em andamento. Em andamento. Legal. Então, é um processo simplesinho, onde eu tenho, as pessoas vão colhendo potenciais cooperados, vão colocando do lado esquerdo. Aí eu começo a receber essa documentação, começo a ligar para a pessoa, explico sobre o trabalho feito, ele se torna ali um cooperado, me manda a documentação, eu avalio a documentação, cadastro, mando de volta, pego os contatos, vou seguir ali algum procedimento e depois ele vira o feito. Então, o que acaba acontecendo aqui? Eu pego, por exemplo, esse azulzinho aqui, ele está parado, está lá quietinho. Ah, vou ligar para essa pessoa, imagina que seja a Ana. Opa, então legal. Então eu movo para cá, então hoje é segunda-feira de manhã, vou ligar para a Ana. Ô Ana, olha só, eu queria saber se você tem interesse, queria fazer uma oferta, queria te explicar o nosso serviço, ou alguns produtos que a gente tem, quero saber se você quer se associar, legal. Fiz ali a venda, vou receber as documentações, vou fazer todo aquele processo, e aí, talvez lá pela quarta-feira, a Ana vem para cá. Então, vai lá para a coluna de feitos. É super simples o exercício. E o que é legal? É um fluxo. A gente começa a entender que eles começam a caminhar da esquerda para a direita. E a gente começa a olhar isso do ponto de vista de produtividade. Então, sei lá, quarta-feira, vou pegar mais uma pessoa e vou trazer para cá. Vou pegando mais uma outra pessoa e vou trazer. Então, os cards ou os cartões Kanban, eles vão mudando de um lado para o outro. Às vezes pode até voltar, não, peguei o cartão errado, volta, enfim. E aí, o que é legal dessa metodologia, né, do Kanban? Visualmente, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, pegar um departamento, por exemplo, você coloca ele na parede, se for físico ou se for digital, tem lá na intranet algum site que as pessoas podem olhar, e aí todo mundo sabe o que está acontecendo. E a gente pode até pôr o nome dos responsáveis em cada cartão, quem está ligando, quem está contatando para as pessoas. De repente, essa parte aqui do meio pode ser desmembrada em duas áreas, por exemplo, onde uma área é responsável pela ligação, pelos contatos, e uma segunda área é responsável por validar a documentação e efetivar o registro e mandar o novo número de cooperado, o novo número de sócio, por exemplo, uma carteirinha, ou liberar o acesso aos benefícios como cooperado. Então, nesse quadro do meio, você pode adaptar para a sua realidade. Se você quer deixar ele super simples, assim, desse modo como está, perfeito. Se você quer segmentá-lo em mais de um, por exemplo, eu citei aqui 2, mas às vezes pode ser 3, 4, para a realidade, para que seja a sua realidade, perfeito.
Então, isso que é um framework. Framework, ele é um esqueleto onde você adapta com o recheio da sua realidade. E aí, o que é bacana? Uma das coisas, né, que a gente começa a inferir são métricas. A gente começa a olhar a métrica. Por exemplo, o tempo de espera, lead time, que a gente fala, né? Quando alguém teve uma ideia, Beto, ou até imagina que o Beto falou assim, eu quero me associar. De repente ele ligou numa central e falou, eu quero me associar. Aí alguém foi lá e colocou um cartão lá, Beto e o telefone dele. A partir daquele momento, o Beto já está esperando. Já está contando o tempo de espera dele. Então, é por isso que a gente fala do lead time. Aí, em algum momento, alguém vai pegar esse cartão e vai trabalhar este cartão. Então, a partir deste momento apenas, então, vou pegar esse cartãozinho aqui. Então, esse daqui, imagina que seja a Ana, eu peguei o cartão e movi para cá. A partir desse momento, começa a contar o tempo de trabalho, o cycle time, o tempo de ciclo mesmo. E aí, é o tempo de mandar e-mail, é o tempo de validar a documentação, é o tempo das coisas acontecerem aqui dentro desse processo. Até quando, André? Até ele sair daqui, por exemplo, e vir para esse quadrinho aqui, mais do lado direito. Então, o cycle time é esse tempo que eu estou produzindo, eu estou sendo produtivo, até o tempo que eu concluí a entrega, até o tempo que ele está como feito. E aí, com essas métricas, a gente começa a mensurar e começa a olhar isso do ponto de vista de produção. Poxa, o fluxo está acontecendo, eu estou tendo vazão nas prospecções, tem algum gargalo? E é legal, tem uma outra métrica, um outro conceito, que é o WIP, né? Work in Progress, ou seja, a quantidade de itens que a gente está fazendo, a quantidade de itens em andamento, a quantidade de itens que a gente está trabalhando nesse quadro. Por quê? Não adianta poluir o quadro. A gente precisa ter muito mais terminativas, acabativas. Então, a gente tem que parar de, em algum momento, né? Não é só entupir ali de coisas para fazer. Por isso que eu falo que vale para a vida pessoal. Quero fazer A, B, C, D, E, F. Entope de coisa, não faz nada, não entrega nada, se frustra, fica ansioso. Então, a gente tem que parar de iniciar as coisas e tem que começar a terminá-las. Essa é a grande sacada aqui por trás do Kanban, que eu gosto. Não precisa colocar muitos itens, precisa entregar muitos itens. O que eu quero dizer, colocar muitos itens é do lado esquerdo. Então, através dessas métricas, a gente começa a olhar, olha, mês passado, como é que foi a nossa performance? Mês retrasado, como é que foi a nossa performance? Nossa performance do ponto de vista de entrega, os itens que estão aqui do lado direito. E é super bacana porque a gente começa a ir aprendendo. Poxa, quem está entregando mais itens? Compartilha com a gente. Qual que é o aprendizado? Que estratégia você está adotando? Lembra do mindset do sucesso alheio? Poxa, se tem alguém entregando mais cards, significa que alguém está produzindo mais, vai lá e aprende, vai lá e modela, vai lá e se inspira. Então, por isso que está muito ligado cultura, mindset ágil, com ferramentas ágeis, para que no final do dia a gente tenha, obviamente, uma organização, uma cooperativa ali, dinâmica, óbvio, com um quê de estabilidade. É por isso que eu sempre brinco nessa palestra, eu tenho muito costume de falar que a estabilidade e o dinamismo, nesse caso, eles andam de mãos dadas. Então, é um exercício super simples aqui. Eu quis só brincar um pouquinho, provocar para quem não conhece o Kanban. É uma ferramenta poderosíssima. Tem, óbvio, treinamentos. Eu fiz até, se procurar na internet lá, Jornada Ágil 731, tem um conteúdo gratuito que fala sobre Kanban. A gente fez vários episódios. Fiquem super à vontade para me procurar também. Eu vou deixar aqui depois os meus contatos, porque vai ser um prazer ajudá-los. Mas tem muita gente boa aí que fala sobre Kanban, eu gosto de falar também, eu sou suspeito, e eu vou voltar agora para o nosso material, porque a gente já está agora no finalzinho desse nosso bate-papo, no finalzinho mesmo, eu ficaria aqui várias horas falando desse assunto que eu sou apaixonado. E por que eu sou apaixonado? Porque lá no fundo mesmo, a minha missão de vida é levar agilidade para todos. E o meu desejo mais profundo é a sua agilidade, é o seu sucesso, é a sua prosperidade. E aí por isso que eu trago uma nova mentalidade, um novo mindset, uma nova cultura, características de organizações, características das cooperativas ágeis.
E o que eu gosto muito, que eu falo, aqui tem um portfólio, né, de algumas empresas pelo qual eu tive a honra de poder ajudar nos mais diversos setores, e por isso que eu falo, né, quanto mais a gente trocar experiências entre as cooperativas, mais rico é o aprendizado. Quanto mais cooperados ali, gestores da cooperativa, por exemplo, que atua em transportes, quanto mais entenderem lá e obterem insights, dicas, até oportunidades e aplicarem, por exemplo, no agronegócio, mais rápido a gente acaba crescendo. Então, a grande sacada hoje em dia é pegar itens de um nicho, itens de um setor, de uma indústria e aplicar em outro. O clássico exemplo, o próprio Elon Musk, por exemplo, aí tem empreendido nas mais diversas áreas. Como que esse cara é bom fazendo carro elétrico, fazendo ônibus espacial, fazendo empresas de inteligência artificial? Teoricamente, são coisas que não têm nada a ver uma com a outra, mas ele consegue conectar esses pontos. E eu quero deixar aqui, então, os meus contatos. Eu tenho feito palestras, mentorias, consultorias, no grande tema ali de agilidade. São esses contatos, vocês podem me procurar nas mídias sociais da sua preferência. Eu tenho aí contatos na maioria das mídias sociais. Bom, tem o WhatsApp também, tem o site, tem e-mail. Fiquem à vontade, vai ser uma honra poder ajudar cada um de vocês. Então, só que agora que vocês já têm um pouco do conhecimento de agilidade, tão importante quanto o método é colocá-lo em prática. Então, mindset, cultura e características da cooperativa ágil precisa pôr em prática agora. E eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que você que está aqui assistindo, que dedicou o seu tempo aí na última 1 hora, você pode, mais do que você pode, você é capaz, você merece ter prosperidade ágil. É nisso que eu acredito e é nisso que eu vou batalhar por você e por qualquer pessoa através aí do projeto Agilidade para Todos. Muito obrigado, é uma honra, uma gratidão colaborar com você. Te desejo muita paz, sucesso, prosperidade ágil. Beijo grande, enorme. Continue aí essa jornada de aprendizado. Agradeço de verdade o seu precioso tempo. Agradeço a Pascuri e ao todo o sistema de cooperativas no Brasil que tem desempenhado um papel fundamental. Beijo grande e com agilidade e nos vemos em breve.